Olá, pessoal. Vamos seguindo aqui com a nossa unidade 3, que é término do contrato de emprego. Nós já vimos as noções gerais, a extinção do contrato por decisão do empregador, e hoje nós vamos tratar especificamente da extinção do contrato por decisão do empregado. Obviamente que o empregado também, se quiser, quando quiser, sempre que quiser, poderá romper o contrato de emprego. Trata-se de declaração, no caso na verdade, a rescisão, a extinção do contrato por decisão do empregado pode se dar de duas formas. Uma bastante conhecida, que é a demissão, e a outra, que é a justa causa patronal ou rescisão indireta do contrato de emprego. Vamos, primeiramente, deixar uma coisa clara aqui, conforme eu já sinalizei nos vídeos anteriores. Dispensa é ato potestativo do empregador. O empregador dispensa. Demissão é direito potestativo do empregado. Ele se demite. Portanto, algo que nós ouvimos comumente, de modo equivocado, por exemplo, alguém dizer que o empregado fulano foi demitido pelo patrão. Isso não é técnico. Ele foi dispensado pelo patrão. Ou ele, quando o ato é dele, empregado, ele se demite. E trata-se de uma declaração unilateral do empregado decorrente de direito potestativo dele. Portanto, tecnicamente, em uma análise fria, não existe a figura do pedido de demissão. Se é um direito potestativo, não precisa pedir. Não precisa pedir porque não vai haver possibilidade de o empregador dizer não ou de ter que dizer sim, por se tratar de um direito potestativo. Da mesma forma que não há pedido de dispensa, o empregador não pede ao empregado para que haja a dispensa, no uso dessa expressão, né? Não há pedido de demissão. O que há é demissão. Um ato unilateral potestativo do empregado que se demite. Atenção a essa terminologia, porque ela é importante. Trata-se de direito individual. Por ser um ato de vontade do empregado, ele perde alguns direitos rescisórios. Ele vai receber as férias, sejam elas proporcionais, vencidas, em dobro, simples, acrescidas as férias sempre de 1/3 constitucional, e ele vai receber o 13º salário. Não vai sacar o FGTS, que vai ficar retido por um tempo, e, obviamente, não tem multa rescisória a cargo do patrão, uma vez que não foi o patrão quem deu causa à terminação do contrato. Vamos lembrar que o empregado tem a obrigação de dar aviso prévio ao empregador, ou seja, ele deve comunicar ao patrão seu interesse rescisório futuro, pelo menos com 30 dias de antecedência, ou com 30 dias de antecedência. Se ele, empregado, não fizer isso, ele vai indenizar o patrão no valor correspondente ao período faltante, ao período do aviso prévio. Então, se o empregado disser, olha, patrão, estou indo embora hoje, não volto amanhã, sem dar, portanto, aviso prévio, ele tem que indenizar o período do aviso prévio. Vai ser descontado esse valor na rescisão. A figura da demissão é bastante conhecida, vocês não terão dificuldade com ela e podem vê-la na doutrina. Menos frequente, menos conhecida, até mesmo em razão do domínio do empregador sobre o direito do trabalho brasileiro, menos conhecida e menos frequente é a figura da rescisão indireta do contrato de trabalho ou justa causa patronal. É o correspondente
do artigo 482 para o empregado, para uso do empregado, para utilização do empregado. É a justa causa. Só que ao invés de o empregado ser punido com a justa causa, aqui se dá o contrário. O empregado pune o patrão aplicando a ele a justa causa. Portanto, trata-se de uma ruptura por responsabilidade do empregador. E, por isso, o empregador paga os direitos rescisórios no mais alto patamar. Bom, mas há uma diferença grande entre a justa causa patronal e a justa causa aplicada ao empregado. É que na justa causa que o patrão aplica, ele aplica como direito potestativo dele e o empregado não tem como se insurgir na relação bilateral. Aplicada está a pena máxima. E aí, somente judicialmente, o empregado poderá discuti-la. Aqui não. Aqui primeiro haverá um processo judicial. Aliás, deveria ser essa a regra, e não só para o trabalhador. Mas vamos lá. Para que haja a rescisão indireta, o trabalhador tem que mover uma ação trabalhista, provar a falta patronal, provar a conduta patronal faltosa, portanto, e aí requerer em juízo uma sentença que reconheça a rescisão indireta do contrato de emprego ou justa causa patronal. Também tem caráter individual. Da mesma forma que acontece com a justa causa aplicada ao empregado, no âmbito da justa causa que o empregado aplica em desfavor do empregador, nós temos um rol das condutas previstas como condutas passíveis de pena, de punição. E nós vamos ver no artigo 483 da CLT, peço a vocês que abram aí a CLT de vocês. A regra do artigo 483, assim como acontece no 482, estabelece condutas nas suas alíneas que, se praticadas pelo patrão, poderão resultar em aplicação da justa causa. Vamos a elas. No que eu estou abrindo aqui minha CLT, abram de vocês aí, vamos lá, artigo 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando? Então, aqui traz o 483 da CLT, o rol das condutas faltosas que poderão resultar em justa causa patronal. A linha A. Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Aqui é aquela situação em que o patrão, abusando do poder diretivo, exige do trabalhador o que o contrato não permite. Seja um serviço que é superior às forças do empregado, ou seja, ele não foi contratado para um serviço, e o empregador exige esse serviço que é superior às forças que foram contratadas, às forças do empregado que foram contratadas. O empregador exige uma ação ilegal ou uma atitude contrária aos bons costumes. Ou, e isso é até comum, situação em que o empregador exige do empregado uma ação, uma tarefa alheia ao contrato, estranha ao contrato. Nesses casos, o empregado não precisa cumprir a ordem patronal abusiva. Ele pode se recusar e buscar a rescisão do contrato. A linha B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Aqui é abuso, é excesso do poder disciplinar.
É a situação em que o empregador pune sem motivo, que o empregador pune acima do que deveria, que o empregador xinga ao invés de advertir. Então, é abuso do poder disciplinar na alínea B. C. Correr perigo manifesto de mal considerável. Obviamente, um mal considerável estranho ao contrato. É a situação em que o ambiente de prestação laborativa, ou a ordem patronal, ou o contexto produtivo, coloca o empregado em um risco acima do ordinário, acima do que foi pretendido, acima do que foi contratado, além daquilo que ordinariamente se espera do ambiente de prestação laborativa. Nesse caso também, o empregado não precisa ficar lá correndo o risco, né? Ele rescinde o contrato, imputando ao empregador a culpa. A linha D é a mais comum de se ver nos processos judiciais. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Porque, infelizmente, em dados momentos históricos, econômicos, o comum é o empregador não cumprir a obrigação, né? Infelizmente. E, mais uma vez, o empregado não é obrigado a permanecer num contrato em que seus direitos são descumpridos. Ele pode romper esse contrato judicialmente, imputando a responsabilidade rescisória ao patrão. É importante que nós divulguemos isso sempre, porque quantas vezes já vi o empregado que se demite porque não vem recebendo seus direitos, ao invés de aplicar a justa causa ao patrão? Muitas e muitas e muitas vezes eu vi isso no escritório, nos processos. O empregado resolve se demitir porque não está recebendo corretamente, porque ele não sabe que pode impor a justa causa ao patrão, né? Então ele faz a vontade patronal várias vezes. As linhas E e F eu vou tratar conjuntamente, assim como faço com o 482, porque o contexto é o mesmo. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. F. O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. Aqui, obviamente, se o patrão agride o empregado, ele não é obrigado a tolerar agressão. Ninguém é. E por não tolerar agressão, pode e deve ajuizar uma ação trabalhista buscando a rescisão indireta do contrato, que resultará na justa causa imposta ao patrão. A linha G, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de modo a afetar sensivelmente a importância dos salários. Nós já vimos que o empregador pode contratar trabalho e pagar salário por peça, produção ou tarefa, né? Aqui se exige a conduta dolosa e ou discriminatória. É o empregado que reduz o trabalho do fulano para, consequentemente, reduzir o seu salário dolosamente. Nesse caso, o empregado também pode buscar a rescisão indireta do contrato com a imposição da responsabilidade patronal da terminação do contrato, o que resulta em justa causa ao patrão. Vou aproveitar que temos aqui um tempo, vou tratar também de outras 3 figuras comuns nos contratos por tempo indeterminado,
começando pela extinção do contrato por vontade de ambas as partes, que é uma inovação jurídica, não fática, mas uma inovação legal da reforma trabalhista, regra do artigo 484-A, que permite o distrato, que permite que ambos, empregado e empregador, em comum acordo, resolvam por fim ao contrato sem que ninguém tenha a responsabilidade rescisória, ou melhor, a responsabilidade pela decisão rescisória sozinho. Artigo 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Inciso 1, por metade, o aviso prévio, se indenizado. B, a indenização sobre o saldo do FGTS. Inciso 2, na integralidade, as demais verbas trabalhistas. Então, qual vai ser a diferença aqui? A diferença é que o aviso prévio vai ser por metade. O legislador não disse, né, o legislador da reforma, mas quero crer que será o aviso prévio de 30 dias e não o proporcional, porque não teria muito sentido aqui. Mas vamos aguardar jurisprudência. Digamos que seja metade dos 30 dias, porque a figura jurídica trazida na lei é aviso prévio e não aviso prévio proporcional. Então, minha primeira interpretação, até que eu seja convencido do contrário, é que aqui metade do aviso prévio significa 15 dias de aviso prévio. Metade da multa rescisória do FGTS. Então, ao invés de o empregador pagar 40% de multa rescisória, pagará 20% de multa rescisória, nesse caso, dividindo os custos, né, significativos da rescisão meio a meio. E, na integralidade, ele receberá as demais verbas, férias, 13º. Então, trata-se de uma possibilidade de ajuste entre as partes para que elas, de comum acordo, promovam a terminação de um contrato de emprego por tempo indeterminado. Pode haver também a extinção do contrato por desaparecimento de um dos dois ou de ambos os sujeitos. No caso da morte do empregado, os seus herdeiros ou dependentes previdenciários receberão 13º salário, férias, sejam elas quais sejam, né, acrescidas de 1/3, além de liberar o FGTS para saque da família. No caso de desaparecimento ou morte do empregador, os direitos rescisórios serão, como regra geral, que comporta algumas exceções específicas, os mesmos da dispensa sem justa causa. Por fim, a extinção do contrato por culpa recíproca, que é diferente daquele novo modelo de ajuste de vontade de ambas as partes, né? Nesse primeiro novo, ninguém deu causa, mas ambos querem rescindir. No caso da culpa recíproca, ambos agiram faltosamente no desenvolvimento do contrato. O empregado incorreu nas sanções do artigo 482. Ao mesmo tempo, o empregador incorreu nas sanções do 483, ou seja, os dois são culpados, os dois são faltosos, e aí os direitos rescisórios estão previstos na súmula 14 do TST, que prevê liberação do FGTS mais multa rescisória de 20%, metade das férias mais 1/3, metade do 13º e metade do aviso prévio indenizado. Ou seja, eles vão dividir meio a meio, né, os direitos rescisórios, os ônus rescisórios, melhor, em razão da culpa recíproca decorrente de agir faltoso recíproco, tipificados nos artigos 482, 483
da CLT. Então, eu vou terminando por aqui, e no próximo vídeo a gente encerra com a terminação dos contratos a termo. Até mais.